Boa noite, pessoal. Bem-vindo à aula 3.4. Nossa última aula sobre integração dupla, da forma simples, porque a gente vai ver ainda quando a gente usa o método da mudança de variável. Então, não que seja mais complexo, mas às vezes exige uma mudança de coordenadas para resolução. Então, desse método assim mais básicos, eu trouxe para a aula de hoje 3 exemplos para a gente discutir a respeito do volume dos sólidos. Na verdade, tem alguns exemplos no material de vocês que eu preparei, e eu tentei trazer alguns diferentes também dos que estão no material, tá? Então, um deles é esse exemplo sobre o volume de sólidos obtido pela interseção de cilindros. Então, quando eu tenho uma equação que nem essa, x² mais y² igual a 4, no plano, ele é uma circunferência. Mas se eu estou pensando nessa mesma equação para o tridimensional, aí ele deixa de ser uma circunferência e passa a ser um cilindro. Mesma coisa aqui, ó, não tem a variável y, então ele é um cilindro centrado no eixo da variável que não pertence a ela, né? Então seria o cilindro centrado ali no eixo y, e esse aqui seria um cilindro centrado no eixo z, certo? Eu ilustrei aqui, gente, abaixo como seria uma ideia desses cilindros. Então, um cilindro que passa ali, ó, bem certinho, o eixo do y está passando por meio desse cilindro aqui. E aqui o eixo do z está passando por meio desse outro cilindro aqui. Os dois têm raio 2, então a circunferência ali, quando a gente desenha elas nos planos, ela tem raio 2, e ela se prolonga, essa circunferência, ao longo desse eixo, formando então os cilindros. E o que o exercício pede, né? O exercício ele pede o volume do sólido pedido pela interseção dos dois cilindros. Então, quando um cilindro atravessa o outro, a região que fica dentro dessa interseção, qual é o volume dela? Então, seria mais ou menos isso que a gente vai pensar agora, certo? Bom, o que acontece? Quando a gente vai fazer esse cálculo, a gente tem que levar em consideração que uma das variáveis, ali no caso eu vou pegar a função z, e eu vou escrever ela aqui em função da função x, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu faço isso, então vai ficar, ó, z² igual a 4 menos x². Beleza, tem esse quadrado. Para eu poder considerar só o z sem no fator quadrático lá, eu tenho que considerar que ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E aí eu deixo de ter uma função apenas, eu tenho duas funções, eu tenho a parte de cima e a parte de baixo da função, certo? A gente vai considerar a parte de cima da função, ok? Bom, então a gente escolhe, para realizar a integração, a função f de x e y como sendo a função z, só a parte positiva, tá? E aí, o que vai acontecer? Ajuda na nossa situação quando a gente enxerga, para fazer análise ali dos intervalos de integração, como que a gente enxerga o comportamento dessas variáveis no plano x e y. Então, só imaginem aqui, ó, a parte aqui que cobre o eixo do x e o eixo do y aqui. O x é esse e o y é esse, né? Esses dois eixos, eles formam um plano. Nesse plano é formada essa circunferência aqui. Essa circunferência é uma circunferência de raio 2, certo? Então, ao analisar o plano, quando z é zero, né? O que sobra? Sobra a circunferência. Então, essa circunferência, eu consigo extrair quem é os meus intervalos de análise. Então, um jeito fácil da gente fazer isso, gente, porque isso daqui também é uma circunferência,
que vai acontecer? Nessa circunferência, é essa equação aqui, ó, né? Que depende de x e de y. Então, seria a função x quadrado mais y quadrado igual a 4. Eu posso isolar esse y da mesma maneira que eu fiz para o z, né? Então, vai ficar 4 menos x quadrado e considerando o sinal de mais e menos, que é a parte de cima da curva e a parte de baixo. Então, a função, essa equação, ela determina duas funções. Eu não posso considerar a função com os dois sinais, mas pegar um sinal de cada vez, aí eu tenho uma função. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar a função também que é positiva. Certo? E aí, a gente vai fazer a análise particionando. É como se vamos pegar só esse pedacinho, só essa região. Quando a gente faz essa partição do volume que a gente está querendo, o que acontece? Eu estou no espaço. Quando a gente está no plano, a gente tem 4 regiões que a gente chama de quadrante. Quando a gente está no espaço, os 3 eixos, eles determinam 8 regiões, que a gente chama de octante, que seria os 4 regiões de cima mais 4 regiões embaixo. Então, eu vou fazer análise em uma região. Como a figura ela é simétrica, eu vou multiplicar o resultado que eu obter de uma região por 8, que é o número de octantes que eu tenho, certo? Beleza. Então, assim, escrevendo então a integração, vai ser a integral da função z, que é 4 menos x quadrado, em função de x e de y, tá? Como y ele vai depender de x, vou colocar ele antes, dy dx. Tá, então, para fazer a análise do intervalo de integração, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar o x de 0 a 2, então, x é fixo de 0 até 2, então, no intervalo de 0 a 2, e o y varia. Ele está variando de quem? Ele varia, no caso, de 0 até encontrar a equação. Então, ele varia de 0 até a função y que eu isolei aqui em função de x. Então, ele varia de 0 até raiz de 4 menos x quadrado. Beleza? Então, como que a gente reescreve isso? Utilizando a notação ali de integral. Então, como que a gente coloca esses limites ali na integral? Então, a gente vai repetir ali uma integral, coloca os elementos fixos por último, por primeiro no caso, né, que vai ser a última integração, e aqui eu vou colocar a variação de y, né, então, de 4 menos x quadrado. A função é 4 menos x quadrado também, dy dx. Tem que tomar cuidado. Se tiver um problema semelhante, gente, aqui as funções elas deram a mesma, porque as equações são semelhantes, a estrutura da equação é a mesma. Tem o mesmo raio, tem o mesmo raio. Se fosse raios diferentes, a gente tinha que cuidar para não se confundir, porque daí assim, uma coisa seria o que está dentro aqui, que é a função z, que a gente isola. Outra coisa é os limites de integração, que é quando a gente está no plano, que a gente isola o y, tá? Beleza. Resolvendo essa integral, como que fica, né? Então, vamos puxar aqui para ficar mais fácil de visualizar. É uma integral de uma raiz, né? Eu tô integrando essa raiz, que só tem x, né, dentro dessa raiz, eu tô integrando em relação a y. Então, o que a gente faz? A gente vai escrever esse carinha aqui, que não tem y, como se fosse uma constante para fora dessa primeira integral. Dessa integral que está interna, né? Então, coloca ela para fora, 0, 4 menos x quadrado, dy dx. E integral de dy é y, né? Então, 0, 2, a função aqui eu vou repetir. Integra dy, resulta em y, calculada nos intervalos de integração, que é 0, 4 menos x quadrado, dx.
Substituindo os intervalos de integração, vai ficar 4 menos x quadrado, vezes, primeiro, o carinha de cima, 4 menos x quadrado, menos 0, dx. Resolvendo essa conta, essas duas raízes estão sendo multiplicadas e elas são iguais. Então, sobra 4 menos x quadrado. Esse cara é 0, vai zerar, não vai acrescentar em nada. Agora, eu fico com essa equação que depende de x e vou integrar ela em relação a x. Integrando ela com relação a x, eu vou ter 4x menos x ao cubo sobre 3, calculado nos intervalos 0 e 2. Então, substituindo os intervalos de integração, vai ficar 4 vezes 2 menos 4 vezes 0, menos 2 ao cubo sobre 3, menos, que é dessa continha com o menos do intervalo de integração, 0 ao cubo sobre 3. Os carinhas que tem 0 vai zerar, e os carinhas que não tem 0 eu vou usar para conta, né? Então, vai ficar 8 menos 8 terços. 8 menos 8 terços vai ser aqui 24 menos 8, 16 terços, unidade de volume. Tá, mas são 16 terços unidade de volume para um carinha apenas, que seria um octante, né? Como eu preciso de 8 pedacinhos para compor a região toda, eu vou pegar esse resultado e multiplicar por 8. Então, vou colocar aqui do ladinho, gente. Então, eu pego o resultado lá, o volume total vai ser quem? 8, que seria o número de octantes que eu tenho, vezes o resultado obtido, que é 16 sobre 3. Então, vai dar 8 vezes 6, 48. 8 vezes 10, 80. 80 mais 48, 128 por 3. Ok? Unidades de volume. Às vezes, no material, escrevi unidades de volume, porque como a gente vai usar substituição, as substituições a gente sempre usa U e V, então para vocês não confundirem com os U's e V's que vão aparecer da substituição, eu acabei escrevendo unidade de volume. Mas caso tiver passado algum, o V no final do resultado é a unidade de volume, ok? Então, o primeiro exemplo fechou. Agora a gente vai ver mais alguns exemplos também envolvendo cálculo de volume. Nesse segundo exemplo, a gente tem o cálculo do volume do sólido, que é limitado pela função z menos xy igual a 0, o plano z igual a 0, a função y igual a x quadrado e a função y quadrado menos x. Então, a gente pode representar essas duas funções que estão no plano. Então, quando o z é 0, a gente recai no plano x e y, e uma dessas funções é uma parábola, e a outra função é a função y quadrado igual a x, que resulta em y igual a mais ou menos raiz de x, que se a gente pegar só a parte positiva, fica raiz de x, tá? Então, a gente vai representar primeiro essa função x quadrado e essa função y igual a raiz de x. A função x quadrado é a função segundo grau tradicional, né? Uma parábola com... Vou fazendo uma escala maior aqui, gente. Então, que passa pelo ponto 1 e 1 e pelo ponto 2 e 4, lá pra cima, né? Então, ela começa devagarinho, sobe. E aqui também. Então, a função x quadrado. A função raiz, ela é como se fosse uma parábola também, mas com um eixo de simetria em x. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Então, essa é a parte do raiz de x, a parte positiva. A parte do negativa seria menos raiz de x, ficaria aqui para baixo, que daria a ideia completa da parábola. A região entre as duas curvas é essa regiãozinha aqui. Opa! Essa região em destaque. A função que a gente vai calcular, que vai colocar ali na integral, é a função z igual
a x e y, só coloquei esse x e y do outro lado da equação. Essa função é uma função tradicional, que é aquela que parece uma cela de cavalo, sabe? Então, ela tem essa carinha. Tentar ilustrar para vocês. Ela tem uma carinha assim, ó. Então, essa aqui é a parte de trás, né, da função. E aqui ela faz as parábolas, né, com concavidade para cima. E aqui ela, para baixo, né, e aqui ela faz uma parábola com concavidade para baixo, dependendo do corte que você faz na função, né. Então, onde tem um ponto de sela na função. Então, essa função aqui, que é a minha superfície, e eu quero o volume que tá, que compreende parte dessa função, que está sobre essa região aqui do plano x e y, tá? Então, prolonga os nossos paralelepípedos até chegar na função, seria a região que está em cima dessa função, dessas duas funções em destaque, né? Então, como que a gente faz para calcular, né? Então, o que a gente tem que observar? Seria os pontos de interseção. A gente consegue ver aqui, esse aqui é o valor de 1. 1 para x e 1 para y. Então, quando a função x vale 1, x quadrado também vale 1. A raiz de x também vale 1. Então, os pontos de interseção é o ponto 0 e o ponto 1, certo? Eu vou fixar o x dentro dessa região. Então, se o x for fixo no intervalo 0 e 1, o que acontece com o y? O y varia da função de baixo, que é a função x quadrado, a função de cima, que é a função raiz de x, tá? Então, eu tenho essa situação. X fixo no intervalo 0 e 1, e as funções, elas variam de x quadrado até a raiz de x. Beleza. Dado que eu consegui identificar quem é a função que eu vou colocar na integral e quais são os intervalos de integração, a gente basta escrever como que fica essa integral, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a integral. Primeiro, o intervalo fixo, então, seria de 0 a 1 para x. E depois o intervalo variável, x quadrado, a raiz de x, da função xy, dy, dx. Então, o x é fixo, ele fica por último, tá? Calculando a integral, seria a integral de y apenas, porque o x eu estou considerando como se fosse uma constante quando eu estou integrando em relação ao y. Então, vai ficar x... Integral de y é y quadrado sobre 2, calculado nos limites x quadrado e raiz de x, e aqui eu vou repetir o dx. Substituindo os intervalos de integração, x sobre 2, como são constantes nas nossas operações, eu posso colocar aqui como se fosse em evidência, né, em destaque, e aí eu vou substituir o intervalo de integração no y. Então, vai ficar raiz de x ao quadrado menos x quadrado ao quadrado dx. Fazendo as continhas, x sobre 2, raiz de x ao quadrado é x, e aqui vai ficar x à quarta dx. Resolvendo esse produto, vai ficar o 2 aqui que está embaixo, eu vou colocar aqui fora como se fosse o meio, e eu vou fazer o produto do x aqui com os carinhos que estão dentro. Então, vai ficar x quadrado menos x à quinta dx. São funções polinomiais, que é facinho de calcular a integral. Então, calculando a integral do x, né? Então, 1/2, integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3, e a integral de x à quinta é x à sexta sobre 6. Então, é só aumentar 1 lá no expoente e descontar aqui o valor aqui embaixo, né? Calculado nos intervalos de integração 0 e 1. Substituindo, então, esses intervalos de integração. 1/2. 1 elevado a 3 é 1 mesmo, então 1 sobre 3, menos, vou colocar o 0 agora.
0 sobre 3. Menos, que é da própria operação aqui, 1 elevado a 6 é o mesmo, sobre 6. Agora, eu vou colocar outro menos, com esse menos que é da fórmula, vai ficar mais. Então, vai ficar 0 sobre 6. Os termos que tem 0 se anulam, e vai sobrar, então, meio, 1/3, menos 1/6. Primeiro, a gente vai fazer a continha do que está dentro aqui. Então, 1/6 é a mesma coisa que 2/6. 2/6 menos 1/6 é 1/6. 1/6 vezes meio é 1 sobre 12, certo? Então, meu volume aqui no final da história é 1 sobre 12 unidades de volume, ok? Então, é mais um exemplo que a gente vê. É um exemplo, assim, que é simples, se for comparado com outras funções que a gente já calculou. Então, tem uma integração que é simples de realizar, só tem que fazer essa análise mesmo, de quem que é o intervalo de integração, quem que eu vou fixar, quem que eu vou deixar dependendo da outra, para a gente poder fazer essas continhas, tá? E o último problema que a gente tem é o seguinte: determinar o volume do sólido limitado pela função y menos x mais z igual a 1 e pelos planos coordenados. Então, nessa situação, gente, eu vou fazer o gráfico aqui pra gente ver. A gente tem o seguinte: eu vou fazer o gráfico aqui da região que a gente tem para trabalhar. Então, seria a região no plano x e y, tá? Que acontece? A função que é dada é a função z. Então, o z eu obtenho por meio dessa expressão aqui. Então, colocando tudo em função das outras variáveis, z em função das outras variáveis, vai ficar 1 menos y mais x. Então, essa é a função que eu vou integrar. Aí, eu preciso determinar qual é o intervalo de integração. O que ele dá de informação é que ele é limitado pelos planos coordenados. Então, eu estou lá no plano x e y e eu vou estar limitado dentro de um dos quadrantes que a função vai fechar, né? Então, eu vou fazer o gráfico, ó. No plano x e y, o z é 0. Se eu zerar o z aqui, quem que eu vou ter como expressão? Eu vou fazer de outra cor para não confundir. Então, se o z zera, eu sobro com isso aqui, né? Se eu deixar isso em função de y vai ficar 1 mais x. Isso é uma reta, certo? É a reta 1 mais x. Então, quando x é 0, o y vale 1. Quando x é menos 1, o y vale 0. Quando x é um positivo, o y vale 2, né? E aí, eu tenho a reta no plano x e y, certo? Essa função que a gente tem é um plano inclinado que eu tenho no espaço. E a hora que ele secciona o plano x e y, ele deixa como se fosse um corte ali, que é o formato da reta. Que vai acontecer? Como ele está limitado pelos planos coordenados, eu tenho que analisar qual é a região ali que tem uma região fechada. A região fechada que a gente delimita ali pelos eixos coordenados é essa aqui. Então, eu vou estar dentro do segundo quadrante, mas eu vou estar apenas num quadrante aqui, olhando para a figura bidimensional, né? Eu estou num quadrante, quando eu olho dentro do espaço, eu vou estar dentro de um octante, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai analisar agora essas variáveis, né? Então, eu vou deixar o x fixo, como a gente vem fazendo, né? Se precisar deixar em função de outra variável, pode, não tem problema nenhum. É de acordo com o que for mais simples de resolver, tá, gente? Mas aqui, a maioria dos casos que a gente resolveu, fica mais fácil deixar em função de x, né? Então, ó, x ele é fixo no intervalo aqui, ó, de menos 1, esse aqui é o valor de menos 1, até o 0. Então, ele é fixo no intervalo de menos 1 a 0.
E o y, ele está variando nesse intervalo. Ele está variando de quem para quem? Ele está variando aqui do zero, que é um dos planos coordenados, né? Então, de zero até a reta. Essa reta, ela depende de x. Então, até a reta 1 mais x, certo? Beleza. Agora, é só reescrever a integral. Então, eu vou integrar quem? Eu vou integrar com x fixo, y variável. Eu vou integrar a função 1 menos y mais x dy dx, tá? Então, o x é fixo, então ele aparece por último. O y é variável, dependendo de x, ele aparece no meio. E essa é a função que eu tô integrando, é a função 1 menos x 1 menos y mais x, que é a função z do nosso problema, certo? Então, calculando essa integral. Primeiro, integrando em função ao y. Eu tenho 3 parcelas. Cada parcela é como se estivesse sendo multiplicado por esse dy. Então, é como se eu tivesse 3 integrais, tá? Então, vai ficar menos 1 a 0. 1 vezes dy é dy. Integral de dy é y. Menos y dy, vou integrar. Então, vai ficar menos y quadrado sobre 2. E esse x aqui é uma constante, só que ele está multiplicando um dy. Então, x dy é x, y. E aí, terminou os 3 termos, coloca o intervalo de integração 1 mais x dx. Se eu tivesse multiplicando esses elementos, daí eu comutaria com o símbolo de integração e colocaria para fora da integral. Como eles são somas, cada um deles representa uma parcela, e cada parcela está multiplicando esse dy, aí eu tenho que resolver como se cada um deles fosse uma integral diferente. Então, integral de dy é y é y quadrado sobre 2, e de x é como se fosse uma constante, que multiplicado por dy surge um y ali também, certo? Substituindo os intervalos de integração, vai ficar menos 1 a 0, 1 mais x menos 0, mais, menos, né? Menos 1 mais x quadrado sobre 2, menos, que é do limite de integração com o menos, que é da fórmula, mais 0 quadrado sobre 2, mais x, que multiplica 1 mais x, que no lugar do y estou colocando esse cara, menos 0, certo? Dx, que eu estou dentro ainda da integral. Então, só reorganizando essas continhas, vai ficar integral de menos 1 a 0, de 1 mais x, menos 1, aqui eu vou abrir esse quadrado, então vai ficar 1 mais 2x mais x quadrado sobre 2, mais esse daqui eu faço distributiva, mais x quadrado, dx. Juntando os termos semelhantes e aproveitando, já tirando o mínimo, porque eu tenho uma soma de fração, então vai ficar mínimo entre 1 e qualquer coisa é o qualquer coisa, então é o 2. Então, 2 dividido por 1 é 2, vezes esses carinhas vai ficar 2 mais 2x, menos 1, menos 2x, menos x quadrado, que é esse menos aqui que eu estou multiplicando por todo mundo que está dentro do parênteses, e aqui eu também faço a continha do mínimo. 2 por 1 é 2, multiplicado pelos caras de cima, 2x mais 2x quadrado, dx. Então, simplificando, se tiver alguém que se cancela, a gente já manda eles embora. Então, termos iguais com sinal trocado. Os outros que não se cancelam, a gente faz as contas. Então, vai ficar menos 1 a 0. 2 menos 1 é 1. Mais 2x eu vou repetir. 2x quadrado com menos x quadrado é mais x quadrado.
dx, tudo isso por 2. Como a gente está integrando em relação a x, eu vou colocar essa constante aqui para fora da integral, tá? Então, menos 1 a 0 de 1 mais 2x mais x quadrado dx. 3 termos, 3 integrais. Então, vai ficar integral de 1 a x, integral de 2x é 2, x quadrado sobre 2. Integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Tudo isso calculado no intervalo de integração de menos 1 a 0. Substituindo, então, o primeiro termo lá do limite de integração, né? Primeiro o carinha de cima. Então, vai ficar 0 mais 0 quadrado mais 0 ao cubo sobre 3. Substituindo todos eles agora, para ficar diferente dos anteriores que eu estava fazendo substituindo os dois em cada um das parcelas, né? Eu vou substituir tudo por 0, agora eu vou colocar um menos e vou substituir o segundo intervalo, que é o menos 1. Então, menos, substituir aqui o menos x, o menos do número com o menos do limite de integração vai ficar mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, com o menos que é do limite de integração fica menos 1. Menos 1 ao cubo fica negativo, com o sinal da operação ali para substituir os limites de integração, fica positivo. Os carinhas 0 não nos ajudam em nada, então se cancelam. Esse cara é positivo e esse é negativo, vão embora. E sobra na nossa conta 1/2 vezes 1/3, que resulta em 1/6 unidade de volume. Então, esse é o volume procurado para a superfície que a gente tinha inicialmente para análise. O volume vale 1/6. Aí depende da unidade de medida, né? Se a gente tiver em centímetros ou metros ou qualquer outra unidade, certo? Então, gente, a forma de calcular é sempre semelhante. Identificar quem é a função que você está se integrando, que é a que tem 3 variáveis, ou que a gente pode ser 2 variáveis, mas é a que tem z. E aí fazer o gráfico no plano x e y para entender os limites de integração, e sendo que um deles sempre vai ser fixo e o outro vai estar variando em função do outro, certo? Então, a princípio é isso, gente, a nossa última aula com relação a esse assunto. Na próxima aula, que eu vou chamar de aula 4, a gente vai ver o assunto de mudanças de coordenada para resolver integral duplas. Que aí a gente entra na famosa mudança de coordenadas para coordenadas polares, cartesianas para polares. Quando a gente tem integral tripla, é o que surge as mudanças de coordenadas cilíndricas, certo? Mas por enquanto a gente vai ficar só nas coordenadas polares. Então, obrigada pela participação de vocês, espero que tenha ajudado essas operações. E aí, para mais exemplos, vocês podem procurar lá no material, que eu coloquei bastante exemplos resolvidos, e também vocês podem procurar lá no Cálculo B, que foi o livro que eu tomei como base, sendo que tem alguns outros livros bons também que vocês podem estar procurando, que é o Dorize, tem um de um professor que é da UFRJ, que é um livro de... Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, já falo para vocês o nome. Na verdade, é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É um professor que disponibiliza como se fossem notas de aula dele, como no formato de PDF. Então, vocês podem procurar um material bem bom também para estudo, tá? E tem bastante gráfico, é bom vocês darem uma olhada. O nome desse professor, ele é... Eu não achei aqui, gente. Vilches e Correia, tá? São esses dois, um é Maurício Vilches e outro é Maria Correia. Então, é um livro como se fosse uma nota de aula. Só é disponível em PDF na internet. Então, também alguns exemplos eu tomei desse material, certo? Então, bom estudo para todo mundo e a gente se vê na aula 4.